Existe uma coisa curiosa sobre certas perguntas. A maioria delas serve para nos trazer respostas, mas algumas fazem exatamente o contrário. Elas mudam a forma como enxergamos tudo o que já aconteceu. E eu acho que essa é uma diferença importante, porque existem perguntas que acrescentam informação e existem perguntas que transformam o significado. Quando somos jovens, costumamos acreditar que a vida é feita de respostas. Queremos saber, queremos entender, queremos descobrir. Mas com o passar do tempo, uma coisa curiosa acontece. Percebemos que algumas das maiores mudanças da nossa vida não começaram com respostas, começaram com perguntas. Perguntas que surgiram silenciosamente e que, de alguma forma, nunca foram embora. Talvez você também tenha vivido isso. Uma pergunta que apareceu anos atrás e continuou acompanhando você, mesmo quando tentava ignorá-la. Porque algumas perguntas não estão tentando nos informar, estão tentando nos transformar. E existe uma característica interessante nelas. Elas costumam aparecer antes de estarmos preparados. Muito antes. Por isso, quase sempre as deixamos de lado. Achamos que são apenas curiosidades, achamos que são apenas pensamentos passageiros. Achamos que são apenas coincidências. Até percebermos que não eram. Porque algumas perguntas possuem uma força estranha. Elas continuam voltando, continuam aparecendo, continuam insistindo. Como se estivessem esperando alguma coisa. Talvez esperando o momento certo. E o mais curioso é que raramente percebemos isso enquanto acontece. Só percebemos depois. Depois que ligamos os pontos, depois que observamos o caminho, depois que entendemos que certas experiências estavam conectadas, porque existe uma tendência humana muito curiosa. Nós olhamos para a vida como se ela fosse uma sequência de acontecimentos separados, mas talvez ela não seja. Talvez algumas experiências estejam ligadas por algo que só conseguimos enxergar muito tempo depois. Talvez existam perguntas que acompanham uma pessoa durante décadas. Perguntas que amadurecem junto com ela. Perguntas que crescem em silêncio. E talvez o verdadeiro significado delas só apareça quando estamos prontos para vê-lo. Porque existe uma diferença enorme entre encontrar uma informação e compreender o que ela significa. A informação pode chegar em um instante, mas o significado às vezes leva anos. Talvez seja por isso que algumas pessoas passam grande parte da vida procurando alguma coisa sem saber exatamente o que. Elas sentem, percebem,
intuem, mas ainda não conseguem explicar. E não conseguem explicar porque algumas coisas precisam amadurecer dentro de nós. Existe uma frase que sempre me chamou a atenção. Nem toda descoberta muda a vida de uma pessoa, mas toda descoberta que muda a vida muda também a forma como ela enxerga o passado. Porque depois disso, os acontecimentos começam a adquirir novos significados. Experiências antigas passam a ser vistas de outra forma. Perguntas antigas passam a fazer sentido. Situações aparentemente desconectadas começam a se encaixar. E é exatamente nesse momento que algo muda. Não necessariamente o mundo, mas a forma como você vê o mundo. E talvez essa seja uma das experiências mais profundas da existência humana. Não mudar de lugar, não mudar de profissão, não mudar de cidade, mas mudar a forma como compreende a própria história. Porque existe uma diferença enorme entre viver uma experiência e compreender uma experiência. Talvez todos nós carreguemos perguntas assim, perguntas silenciosas, perguntas persistentes, perguntas que caminham ao nosso lado durante anos. E talvez o mais importante não seja respondê-las imediatamente. Talvez o mais importante seja não ignorá-las. Porque algumas perguntas não aparecem para nos incomodar. Elas aparecem para nos conduzir. E talvez, quando olhamos para trás um dia, percebamos que certos momentos foram muito mais importantes do que pareciam, que certas perguntas estavam nos levando para algum lugar e que algumas respostas demoram tanto porque nós também precisamos amadurecer junto com elas. Pense nisso.